Seja bem-vindo ao canal Palavra Viva. E antes de irmos ao vídeo, eu gostaria de pedir a você que você curta, comente aquilo que você achou de nossos vídeos, compartilhe com os seus amigos para que mais pessoas possam ser alcançadas pelo Evangelho, que você se inscreva em nosso canal e assine o sino das notificações para que você venha estar por dentro e não venha perder as nossas publicações semanais. E o tema de hoje é a paz que nós temos por meio de Cristo. A paz por meio de Cristo. Esse tema ele pode ser trazido também como uma justificação, porém, nós neste vídeo presente, nós não abordaremos a justificação em si. Nós abordaremos, ainda que nós não podemos desvencilhar essas duas doutrinas, mas nós trataremos como uma série que nós já estamos dando continuação, a paz por meio de Cristo. E nós encontramos a base para isso em Romanos 5, capítulo 1. Não, em Romanos capítulo 5, verso 1, que diz: sendo, pois, justificados gratuitamente, temos paz com Deus. Sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, antes nós estávamos em inimizade com Deus, assim como já foi dito em vídeos anteriores. Em Isaías 59 diz que as vossas iniquidades fazem divisão entre mim e vocês. Ou seja, os nossos pecados, eles fazem divisão entre nós e Deus, porque quando nós muitas vezes levantamos as nossas mãos a Deus, as nossas mãos estão cheias de pecado, estão cheias de impureza, estão manchadas de sangue. Porém, Cristo, Ele nos deu a paz. Ou seja, porque antes nós éramos pecadores, nós éramos incircuncisos de coração, nós tínhamos em nosso coração uma capa de pecado, tínhamos em nossos corações o pecado escrito, e assim estávamos separados de Deus. Porque, assim como está dito em Isaías 64 e 6, porque todos nós somos como o imundo, e as nossas justiças são como o trapo da imundícia, e todos nós como folha caímos, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Ou seja, e aí os nossos pecados, as nossas iniquidades nos arrebataram para longe da presença do Senhor. Os nossos pecados nos levaram para longe do Senhor, assim como no Jardim do Éden, o homem pecou, desobedeceu a Deus e assim eles foram expulsos do jardim. Eles perderam a sua comunhão com Deus. E assim todos os homens eles nascem pecadores, nascem no pecado. Não há um só que seja justo, não há um só que faça o bem por si mesmo. Não há um só que possa se chegar a Deus sozinho, por si mesmo, ele mesmo procurar a Deus. Mas Deus, ele sempre dá o primeiro passo. Deus, ele sempre vem atrás da ovelha perdida. Deus, ele sempre vai atrás da dracma perdida. E assim, ele providenciou, ele nos deu o seu Filho. E assim, nós temos a paz por meio de Cristo, por meio da morte de Cristo. Assim como está dito em Isaías 53, verso 5, que diz que aquele capítulo ele traz a imagem do servo sofredor, que ele começa dizendo: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? E ele vai continuando dizendo, no verso 3, 4, ele diz: mas verdadeiramente ele levou sobre si as nossas iniquidades e as nossas dores, e nós o reputamos por aflito e ferido de Deus. Mas ele foi moído pelas nossas transgressões e ferido pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, o castigo que caiu sobre Cristo, por meio deste castigo que caiu sobre Cristo, que foi a morte de Cristo na cruz, o sofrimento dele por nós, por nossa causa, por causa dos nossos pecados, nos trouxe a paz com Deus. Porque a justiça de Deus precisava ser satisfeita. Porque Deus, como já foi dito em vídeos anteriores deste canal, que Deus ele não poderia colocar os nossos pecados por debaixo do tapete. Deus ele não poderia guardar os nossos pecados e não punir os nossos pecados. Porque Deus é um Deus santo e com ele não habita a iniquidade. Deus ele é santo, santo e santo e toda a terra está cheia da sua glória. Ou seja, a santidade de Deus ela é chamada por muitos e é considerada na palavra de Deus como o atributo de Deus, porque Deus ele é santo. Ele não se santifica, mas ele é santo.
Deus ele é santo e a base do seu trono é justiça e juízo. Deus ele é um Deus zeloso. O culpado ele não tem por inocente ter o seu caminho na tormenta. E as nuvens são o pó dos seus pés, como está em Naum, capítulo 1 e verso 2. Ou seja, a justiça de Deus, ela foi satisfeita por meio da morte de Cristo. E por meio de Cristo, da sua morte, nós temos paz com Deus. Nós somos reconciliados com Deus, porque nós éramos inimigos. Porque Deus ele prova o seu amor para conosco, porque Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E nós estando reconciliados, seremos por ele salvos da ira. Ou seja, por meio de Cristo, ele nos proporcionou acesso ao Pai. Nós temos paz com Deus e podemos agora ter um relacionamento, de sorte que nós não estamos mais estrangeiros e nem forasteiros, como se fôssemos desconhecidos de Deus, mas nós somos agora amigos de Deus. Assim como Cristo disse, eu já não vos chamarei mais servos, mas vos chamarei amigos. Ou seja, nós somos agora amigos de Deus e temos acesso ao seu trono, acesso à sua misericórdia, acesso à sua presença e podemos ter um relacionamento agora com Deus por meio de Cristo. Assim como está dito que Cristo ele é a nossa paz, e que paz maravilhosa, e que presente glorioso que nós recebemos de Deus, que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim hoje nós não estamos perecendo no pecado, mas nós tivemos os nossos pecados apagados por meio da morte de Cristo, e assim temos paz com Deus. Temos um relacionamento porque os pecados foram jogados longe, e assim Deus ele não tem mais menção dele, não quer se lembrar, não faz mais menção a ele. Mas nós somos agora nova criatura, estando nós em Cristo Jesus. E assim, não vivamos mais nós não vivemos mais na velha carne, mas Cristo vive em nós. Ou seja, e assim nós temos a nossa paz com Deus. Nós tivemos entrada a esta paz por meio da fé em Cristo Jesus. Nós crendo em Cristo Jesus, os nossos pecados eles se lançam sobre Cristo, porque a cédula que era contra nós foi cravada na cruz, e pelas pisaduras de Cristo, pelo sofrimento de Cristo, nós somos sarados. Ou seja, assim como está dito em Isaías 53, verso 5, como já foi citado, o castigo que nos traz a paz estava sobre Cristo, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, por meio de Cristo nós temos paz com Deus. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém.